Tá começando a estudar para concurso agora? Então fica nesse vídeo porque eu vou te apresentar os 4 principais erros que todo concurseiro comete ao começar a estudar, tá? Então, você que está começando a estudar para concurso agora, eu vou te apresentar nesse vídeo aqui os principais erros que todo mundo comete ao começar a estudar. Isso, claro, vai aí atrasando o seu processo de aprovação, tá? Mas antes de te mostrar esse vídeo incrível, você precisa aí se inscrever no nosso canal, porque toda semana eu deixo um vídeo relevante aqui te ensinando como estudar do jeito certo para você acelerar a sua aprovação. Eu ensino aqui o método, estratégias, dicas que eu utilizei na minha jornada de aprovação. E foram mais de 12 aprovações em apenas 5 meses de estudos, mesmo sendo aluno mediano e de escola pública, tá? Então, já me segue aqui nesse canal, já deixa aqui o seu like para o YouTube entender que esse vídeo é muito relevante e mostrar para mais pessoas. Não é importante para você, mas para mim é, certo? Então, papel e caneta na mão. E a dica que eu vou te deixar aqui é o seguinte: não é para você só ficar aqui vendo o vídeo, dando like, já deu like, já é para você dar o like aqui, caramba, certo? É para você anotar e colocar em prática, certo? Não adianta nada eu ficar te falando aqui e você não colocar em prática, porque o que eu vou te apresentar aqui é o que eu usei na minha jornada de aprovação e o que eu uso para todos os meus alunos dentro da mentoria, tá? Para que eles possam aí acelerar, aprender a estudar do jeito certo. Afinal de contas, não passa quem estuda muito, passa quem estuda certo, tá? E eu já vou te apresentar aqui os principais erros para você nunca cometer isso, para você ir acelerar e estudar do jeito certo, tá bom? E o primeiro grande erro, turma, o primeiro grande erro que todo mundo comete aí é estudar só a teoria, tá? Como assim, André? O aluno começa a estudar. O que ele fala? Ele já vai lá atrás de cursinho, ele vai atrás de material, ele vai começando e ele senta para estudar, e aí ele vai lendo, ele quer decorar tudo. E qual é o problema? O cara estuda ali 5, 10, 15 vezes a mesma coisa, ele não lembra, certo? Então, é o volume de informações que é muito grande. Eu, por exemplo, quando eu comecei a estudar, eu lia o artigo 5º assim umas 10 vezes, e eu começava a pensar, cara, eu acho que o concurso não é para mim, acho que minha memória não é boa, acho que eu não sou bom para isso, acho que minha memória está enferrujada. Então, você está estudando do jeito errado. Por quê? Porque você não precisa decorar o conteúdo todo. No final do dia da sua prova, ninguém vai te perguntar quantas horas você estudou, quantas páginas você leu. Não. A avaliação da sua prova é a quantidade de questões que você consegue acertar. Então, você precisa hoje estudar por meio de questões. Você precisa, desde o primeiro dia, resolver muitas questões da banca, resolver muitas questões do seu concurso. Para quê? Para você entender como aquela banca funciona. André, então você está me dizendo que a teoria não é importante? Não, não é isso que eu estou te dizendo. Você precisa conciliar, certo? A teoria com resolver exercícios, tá? Mas o que eu estou te dizendo é que você não deve focar apenas na teoria. Então, a grande maioria dos concurseiros, eles focam, melhor dizendo, a sua energia toda dentro do estudo da teoria. A pessoa quer decorar tudo. Você já pensou? 12 matérias, e a pessoa quer decorar tudo. E você não precisa decorar. Afinal de contas, não passa quem estuda muito, passa quem estuda certo. Então, você precisa acertar a questão, você precisa lembrar a questão. E como que você vai acertar as questões? Você precisa desenvolver essa habilidade de resolver questões, de marcar a bolinha, tomar do jeito certo, tá? E às vezes você vai ficar tão bom nessa habilidade de resolver questões que você vai chutar, você vai tentar acertar, né? E você vai acertar a questão mesmo sem saber o conteúdo. Por quê? Porque você já entendeu como aquela banca funciona, quais são as palavras-chave, como é que ela funciona e como que eu vou aprender isso? Resolvendo questões. Então, desde o primeiro dia, você precisa resolver questões. Não foca só na teoria. Beleza? O segundo grande erro, e esse é muito comum, é não fazer revisão. A maioria dos concurseiros, eles negligenciam a revisão. Eles falam assim, professor, eu não faço revisão porque eu não tenho tempo, não me sobra tempo, é muito conteúdo. Claro, você precisa focar na revisão. Sem revisão, não há aprovação. Tá? E revisar, turma, é coisa rápida. Revisar não é estudar tudo novamente. Então, você não precisa gastar o mesmo tempo revisando. Tá? Então, o aluno deixa, a maioria das vezes, para revisar na véspera da prova. E eu pergunto, você passou 3 meses estudando. Você acha que você vai lembrar de tudo na semana, na véspera?
Claro que não. Então você precisa sistematizar, estudar, fazer a revisão de forma sistematizada, colocar isso dentro de uma rotina, tá? Então é muito importante que você não negligencie a revisão, tá? Porque sem revisão não há aprovação. André, e como que eu posso fazer a revisão? Eu tenho vídeos aqui no nosso canal. Tá, então é por isso que você tem que se inscrever aqui, porque sempre tem um vídeo explicando algo poderoso que você vai aplicar aí na sua jornada, tá? Como fazer revisão, tá? Então você pode utilizar mapas mentais, questões, revisão ativa, tá? Então você precisa identificar qual é a melhor que se adequa a você, mas você precisa sempre fazer revisão, porque existem 3 fases. Essa aqui, ó, essa aqui é para você já apertar aqui no like e já dar o seu joinha agora. Existem 3 etapas do seu processo de aprendizagem. Tá? A primeira dela é compreensão. Fala assim pro tio, compreensão. Compreensão é você entender o conteúdo, tá? É você entender o que tem em cada matéria, qual é a estrutura dela, tá? Quais são os tópicos daquele assunto, tá? Então a primeira fase é você entender. Aqui é normalmente essa primeira etapa do cursinho, que tudo é muito novo, você passa a ter o primeiro contato com aquele assunto, com aquela matéria, certo? A segunda etapa é o da retenção. A segunda etapa é a retenção. Retenção, ele sim está falando de quê? Ele está falando de memorizar, de reter o conteúdo. Aqui entra o tal da revisão. Então você precisa sempre revisar. E a maneira mais fácil de você aprender é por repetição. Então não acha você que vai ver um conteúdo uma primeira vez e vai memorizar tudo e vai aprender tudo. Não, não, você não precisa aprender tudo da primeira vez. Você vai ter que voltar de novo nessa matéria. Tá? Então, é muito importante que você entenda essa etapa da revisão como algo determinante para a sua aprovação. E a última fase é a da recapitulação, ou seja, é você lembrar de forma rápida, é você buscar essa memória buscar essa informação na sua memória de forma rápida. Então, o que acontece com a maioria dos alunos é que ele está aqui, ó, tendo contato com a primeira vez com a matéria e ele já quer lembrar de tudo, ele quer resolver e acertar todas as questões. Cara, respeita o processo. Então, você não vai ficar bom na primeira vez que você estudar aquele conteúdo. Então, é preciso você voltar naquele conteúdo. E o que vai fazer isso você voltar? Sistematizar a sua revisão, tá? Então, pelo amor do santo da aprovação, não negligencie a sua revisão, tá? E isso, turma, eu ensino todo santo dia nas minhas redes sociais, lá no meu Instagram, espero que você já esteja me seguindo lá. Eu deixo um vídeo aqui toda semana ensinando como, tá? E eu também ensino isso dentro dos meus programas de mentoria, tá? Dentro dos meus programas de mentoria, eu falo aqui como a pessoa pode fazer a revisão do jeito certo, tá? Então, o que a gente faz lá? A gente ensina em aulas online e ao vivo, tá? Como que cada um deve estudar do jeito certo, tá? Tirando as dúvidas. Cada aluno vai ter lá um plano individualizado para ele saber o que ele vai estudar em cada dia, tá? Aulas ao vivo e online, uma comunidade exclusiva, tá? Para você tirar dúvidas, está num ambiente que te leva aí para a sua aprovação. Então, é muito importante que você entenda, aprender o jeito certo de estudar, tá? Então, o que eu estou trazendo para você aqui nesse vídeo e nos outros vídeos é do campo de batalha para você não errar, para você entender como é. Eu errei muito, tá? E ao longo de 13 anos aí ensinando as pessoas como estudar do jeito certo, então eu sei um caminho o seu caminho que você deve seguir aí para você não se sentir perdido, tá? Então, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo alguns links para você ver os nossos programas aqui de treinamento e de estudo para você aí verificar se você está no seu tempo aí, se faz sentido para você. Beleza? Vamos para o terceiro grande erro que a turma erra, é não ter um planejamento de estudos, tá? Você não ter um plano de estudos, isso faz com que você senta para você estudar e você fica pensando, o que eu vou estudar hoje? E aí, deixa eu ver aqui, se eu vou fazer revisão, se eu vou fazer questão, se eu vou estudar português, se eu vou estudar direito constitucional, se eu vou estudar raciocínio lógico, se eu vou estudar direito administrativo, se eu vou estudar informática ou se eu vou estudar afro. Cara, você perde muito tempo, tá? Pensando naquilo que você vai estudar. Isso faz com que você chegue ao final do dia, às vezes você passou 8 horas do dia estudando, e isso faz o quê? Você vai ter aquela sensação de que não estudou nada, de que não produziu nada. Então, você precisa ter um direcionamento, um
plano, tá claro, definido, para você saber exatamente o que você vai estudar em cada dia. Isso é tão importante que vai aumentar a sua produtividade, isso vai fazer com que você aumente o seu foco e a sua concentração para você aí estudar de forma direcionada. Não ficar se preocupando com o que pensando, gastando energia para você entender. Então, é muito importante você aprender a estudar, e eu já falei para você, eu deixei uma descrição aqui no vídeo, tá? De como eu posso te ajudar a estudar do jeito certo, a como aprender a se planejar do jeito certo, tá? Então, esse aí foi fera, foi ou não foi? Se você tá até aqui, até agora, eu não acredito que você ainda não se inscreveu. Cara, se inscreve aí, está calma, cansada, tá? Como é que você já tá aqui há quase 10 minutos, tá? E ainda não se inscreveu no meu canal? Vai, diga pra mim. E como é que você quer passar no concurso público? Tá com preguiça de meter o dedo aí, certo? E quer passar? Não, bora, agiliza isso aí, meu amigo. E já compartilha isso aí com pessoas que você gosta aí, para você poder ajudar essa pessoa também, assim como eu tô te ajudando. Beleza? E o quarto grande erro, turma, o quarto grande erro, tá? É você estudar às cegas. Não medir o seu desempenho. Não saber se você está se aproximando ou se distanciando da sua aprovação. Então é importante você ter métricas, tá? Você saber ali onde você está errando, você fazer uma análise daquilo que você errou, de qual é a matéria que você precisa focar mais, de qual é o assunto que está puxando a sua média, o seu desempenho para baixo, para cima. Não é só você lançar quantas horas ou quantas questões você errou, acertou. Você precisa ter aí uma metodologia de análise de desempenho, tá? Entender por que você está errando, entender onde é que você precisa melhorar, entender qual é o ponto do seu cronograma, que você precisa o quê? Ajustar. Então, isso, dentro da minha mentoria, eu faço aqui reuniões semanais ou encontros online ao vivo para poder fazer esse ajuste, relatórios de desempenho, tá? Com análise individualizada para cada um, para onde você deve melhorar. Então, quando eu estudava, eu precisei desenvolver esse método para saber ali, com métricas, cara, eu estou me aproximando. Então, quando você entende isso, tá? Essa aprovação ela fica muito mais fácil, muito mais provável. Por quê? Porque hoje o nível de competição, galera, está muito alto. Então, você não pode se dar o luxo de errar coisas básicas, tá? Então, não saber se você está focando no lugar certo, isso é um erro básico e que pode custar aí por muitos anos a sua aprovação. Gostou desse vídeo aí? Então espero verdadeiramente que esse vídeo ele possa te ajudar, que você possa anotar, veja, reveja várias vezes, anote e aplica, coloque em prática, tá? Porque isso não é coisa da minha cabeça, é coisas que eu utilizei na minha jornada de aprovação e que eu aplico dentro das minhas mentorias, dentro dos meus programas, dentro das minhas aulas, ensinando os meus alunos a como passar do jeito certo, tá? Então, isso aqui para você aí aplicar, colocar em prática, beleza? E acelerar a sua aprovação. Então, deixa aqui o seu comentário para eu saber se você gostou desse vídeo, como que eu posso te ajudar mais. E, claro, se inscreva aqui no nosso canal, já deixa o seu like aí, que é uma forma de você retribuir a minha entrega, beleza? Um forte abraço, bora para cima, arrebenta e até o próximo vídeo. Valeu!